Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é o primeiro estudo Símbolos e Sinais. Um estudo bem abrangente que nós estamos iniciando hoje. É mais um estudo aqui no canal Daniel Simões. Para mim está sendo assim muito interessante, muito legal começar e terminar um estudo. Eu acho que isso é assim uma coisa que me está deixando o sentimento de concretização, né? De poder iniciar e terminar, e depois iniciar outro e terminar. Isso é muito legal, né? E sentir que as pessoas, tem pessoas que repetem, né? Repetem não, que estão em vários estudos, então é porque estão sentindo algum benefício e isso é muito bom. Então hoje nós vamos iniciar esta trajetória que nos vai levar através da história, vai nos levar através do entendimento, e deixe-me tirar a música, que não adianta esta musiquinha estar aqui. E ora aí está uma banda sonora para a abertura deste estudo. Nós vamos começar este estudo pelo mais simples de tudo, procurando desde do mais simples até chegar à maior complexidade de sistemas de organização humana na humanidade e como é que esses sistemas são usados para programação mental e tudo isto à luz da consciência. Isso foi uma coisa que me foi pedido assim diretamente para fazer este estudo à luz da consciência, o que eu acho que é uma excelente ideia. E então vamos imaginar este quadrado branco, porque nós não temos aqui como nós fazermos de outra maneira. Vamos imaginar que esse quadrado branco é a nossa mente. Vamos imaginar que esse quadrado branco é o espaço vazio. E se o espaço, imaginem, isto aqui está um quadrado, não é? Mas imaginem, vamos ter que botar a imaginação para funcionar. Imaginem que é infinito o espaço vazio, é infinito. Não existe espaço. Como é que surge o espaço? Essa noção, essa ideia. Tem que haver um ponto de referência. Se não existe ponto de referência, como é que se pode dizer que é espaço? Não é? Não tem longe, não tem distância. A distância do quê? Do quê para onde, não é? Então, para ser espaço, pelo menos tem que haver um ponto de referência. Aí sim, nós podemos já dizer, aqui. E depois podemos dizer quão longe nós estamos dali, daquele ponto. Porque tem um ponto de referência. Essencialmente, toda a percepção de realidade que nós temos é referência. Nós precisamos de referência, de pontos de referência para tudo, praticamente. Então, nós vamos começar por o mais simples de tudo. Vamos começar por um ponto. Ora, esta apresentação vai ser feita em Photoshop, que eu acho que vai ser é a primeira vez que eu estou fazendo assim em Photoshop, acho que vai ser muito interessante. Talvez não, acho que já fiz outra vez. Então vamos imaginar que este ponto que está aqui é o ponto de referência. Ele não tem dimensão, certo? Ele não tem dimensão, não tem... Opa, desculpem, já estou aqui fazendo spoiler. Ele não tem dimensão, não tem forma, mas ele tem uma coordenada espacial. Pode-se dizer que ele está aqui. A partir do momento que existe um ponto de observação, o espaço passa a existir. Se não tiver este ponto de referência, não existe espaço. Olha que interessante. Então quer dizer, para existir alguma coisa de tudo isto que nós conhecemos, tem que começar por haver um ponto de referência, inicialmente. Eu não estou dizendo que o universo começou com um ponto... Não estou dizendo isso aí, não. Estou dizendo que neste entendimento que nós estamos buscando sobre a realidade onde vivemos, para existir espaço, a noção de espaço tem que pelo menos existir a referência, um ponto. Aqui. Mas a partir do momento que surge um aqui, surge logo imediatamente, quase que imediatamente, o ali, né? Então quando nós temos um ponto de referência, o que nós temos é
zero dimensões ainda. Nós não temos ainda, não conseguimos com um ponto ter noção de comprimento, altura e largura, porque não tem outro ponto de referência. Para começarmos a ter dimensões, nós precisamos ter um outro ponto de referência. E praticamente que ele surge imediatamente a seguir a isto, né? Então, que interessante. Um ponto, 0D, zero dimensões. E nós vamos observar isto, que a quantidade de pontos está sempre um número acima da quantidade de dimensões. Se nós, vamos imaginar isto aqui, lembrando que todo este desenho está errado, ele não corresponde à realidade, né? Que estou aqui procurando transmitir. Então nós precisamos trabalhar com uma mente também abstrata e imaginativa, certo? A parte da matemática, da geometria é isso. Conseguimos ter pensamento abstrato e imaginação. E a partir daí nós vamos começando a entender como é que funcionam as coisas ao nosso redor, né? Dentro desses princípios. Se nós pensarmos bem, o ponto logo a seguir a este haveria de estar assim, colado. Né? Vou já apagar aqui porque já não faz sentido. Então, se nós dissermos que um ponto é logo a seguir ao outro, supostamente seria assim, né? Lembrando que um ponto não tem dimensão, né? Um ponto não tem dimensão. É a quantidade mínima de espaço. Olha bem, sem forma, sem altura, sem comprimento, sem altura. Só tem a referência da coordenada. Não tem... Isso é uma coisa que é preciso a gente conseguir imaginar. Não é fácil imaginar isso aí, né? Mas vamos imaginar que conseguimos colocar um ponto imediatamente a seguir a esse, que não tem forma. Então, supostamente seria assim. Olha como é que a nossa linguagem é tão pobre. Vejam bem como a nossa linguagem é tão pobre. Nós não temos como representar um ponto a seguir ao outro. Não? Tem aqui duas esferas. Né? Isso aqui são cheios de pontos aqui dentro, né? Ora, aqui o Photoshop é uma coisa boa porque eu posso aproximar assim e ver que nós estamos vendo uma realidade pixelada, né? Então podíamos dizer que um ponto seria este quadrado, mas também não é um ponto, porque é um quadrado, já tem forma, né? Então nós vamos... para quem já acompanha os estudos aqui do canal, já entende que este termo de fazer pesquisas, ou melhor, esta apresentação em Photoshop vai nos proporcionar, mostrar algumas coisas que nós já falámos sobre ambiente pixelado e tudo. Vamos passar por isso tudo para entender símbolos e sinais adaptados a religiões, a estados, a corporações, como é que isso tudo consegue fazer programação mental. Teremos que passar pela história de geração de sionismo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e vamos mergulhar fundo durante estas semanas. E vamos colar tudo. Já há algum tempo que eu andava pensando nisso e senti que era a hora, né? Criar um aulão colando tudo. Então nós estamos a ver aqui a realidade pixelada desta imperfeição toda que nós estamos aqui transmitindo, né? Então este ponto está imediatamente a seguir ao outro. Em termos matemáticos e geométricos, uma reta é a união entre dois pontos. Ora, uma reta é constituída de muitos pontos seguidos uns a seguir aos outros. Como nós não temos aqui a nossa linguagem imperfeita, o que nós fazemos é, criamos um segundo ponto ali, certo? Então, neste momento, nós temos dois pontos, certo? Com dois pontos, nós temos uma dimensão. Como assim? Espera aí. Porque nós já conseguimos criar uma reta. Então, no mínimo, nós temos já largura. Só que nós, nos nossos sentidos físicos, nós não conseguimos perceber uma realidade destas assim, né? Que realidade é esta? Que coisa é esta? Será que nós podemos chamar a isto um objeto? Porque ele só tem largura, ele não tem altura nem tem comprimento, não tem profundidade, né? Então, será que nós podemos chamar isto de objeto? Bom, para nosso entendimento nesta linguagem perfeita, vamos chamar de objeto. A reta é um objeto. E imaginemos que estes dois pontos, eles não estão separados, como nós estamos vendo aqui. Lembrando que estes pontos, eles estão assim,
colados, um a seguir ao outro. Isto já é uma reta. Nós estamos procurando chegar à coisa mais simples desta realidade material. É aí que nós estamos a querer chegar. Porque a partir daí nós começamos a desenvolver pensamentos cada vez mais complexos, até chegar aos diagramas da organização das instituições internacionais que dominam, estão querendo dominar a humanidade. Né? E para nós entendermos, chegar nesse nível de complexidade, como é que os caras estão manipulando as pessoas a vários níveis, é bom nós entendermos a base para onde isso começa. E é isso que nós estamos aqui vendo. Então o que nós temos aqui é uma reta. Só que é uma reta que não tem como representar. Né? Essa reta assim, porque eles estão colados um ao outro. Né? Então essa seria a reta mais simples de todas, seria essa. São um ponto. O meu micro está cortando um pouquinho. Por que será que está cortando? Não sei não. Bom, espero que tenha melhorado. Não sei porquê. Espero que tenha melhorado. Então vamos imaginar que a reta é isto. Eu estou aqui incidindo neste ponto porque existem algumas pessoas que podem não ter a facilidade de ter um pensamento tão abstrato. Então o que nós estamos a ver aqui é exatamente isto. É uma reta. Para nós entendermos melhor esta reta, fazemos assim. Separamos e unimos com um risco. Mas se nós olharmos bem, esta reta é constituída de muitos pontos, mas não é isso que está aqui. É um ponto imediatamente a seguir ao outro. Certo? Então nós temos neste momento 2 pontos e uma dimensão, que é a largura. De repente, nisto aqui, vamos tirar aqui, surge um terceiro ponto. Certo? Então nós temos aqui, ele está reagindo um pouquinho lento, o Photoshop. Temos o terceiro ponto. A partir do momento que surge o terceiro ponto, surge então o triângulo. E isto aqui é o quê? 3 pontos geram 2D. O que é que nós temos aqui? Largura e altura. Ainda não temos profundidade. Então, nós ainda não conseguimos perceber um objeto destes. Ou será que conseguimos? Será que nós temos na nossa realidade algum objeto, e objeto está entre aspas, porque não podemos chamar isto de objeto, ou podemos, mas aqui, demonstrando que está imperfeito esse nome, não é um objeto. Será que nós temos alguma coisa, existe alguma coisa na nossa experiência de vida que tenha 2 dimensões? Sim, a sombra. A sombra, ela tem sempre largura, comprimento no chão, por exemplo. Ela tem largura, tem comprimento, mas ela não tem altura. Existe uma coisa na nossa experiência de vida que tem 2 dimensões. Se nós fizermos a sombra da nossa mão numa parede, ela tem altura e largura, mas não tem comprimento. Que interessante, não é? Eu acho isso, quando eu me apercebi disso, achei super interessante. Pois é, existe uma coisa aqui nesta realidade que não é tridimensional, ela é bidimensional, ela só tem 2 dimensões. Isso é muito interessante. Porque quando dizem assim, por exemplo, o cinema projetado, né? Mas essa projeção de luz, ela para ali na tela, né? E nós apercebemos as imagens, mas ela não tem 2 dimensões, porque ela vem desde o emissor até chegar na tela, ela acaba por ter várias dimensões de luz ali. A sombra não, a sombra eu comecei a olhar e comecei a pensar, será que existe mais alguma coisa? Bom, até hoje ainda não consegui ver mais nada que tivesse 2 dimensões. É a única coisa que eu conheço com 2 dimensões é a sombra, o que é muito interessante. Então a sombra já é uma experiência que nós temos de uma realidade de 2 dimensões. Ela tem 3 pontos, precisa desses 3 pontos. Lembrando que estes 3 pontos vão estar os 3 aqui coladinhos uns aos outros, né? Imediatamente, porque nós estamos procurando o objeto mais simples que existe no universo conhecido, dimensional, né? Então estes 3 pontos, eles estão bem coladinhos, bem juntos, imediatamente um ponto a seguir ao outro. Um pixel de ponto imediatamente a seguir no pixel de ponto a seguir, né? Então esta imagem está, mais uma vez, equivocada.
Então, para nós ganharmos aqui mais profundidade, sim, vou chamar aqui a atenção que nós temos aqui 60 graus, 3 vezes 60, 666. Aí. Mas isso não quer dizer que seja uma coisa que não é positiva. Esse tipo de coisas, conjunturas e significados numerológicos, isso é uma coisa humana, é subjetiva. Pode ser dado, pode ser não positivo ou pode ser positivo. Né? Depende do modo como a coisa é usada, tudo depende de como é que nós também olhamos para as coisas. É tipo uma faca, né? Uma faca pode ser bem útil, mas ela também pode ser muito perigosa e fazer coisas que não é interessante. Até uma própria pessoa, a figura de uma pessoa pode ser muito bom, muito útil, muito querida, mas pode ser uma outra figura de pessoa já não ser assim. E os significados que nós damos às coisas neste nível, isto é uma coisa inanimada, né? Se bem que existem aqui movimentos de equilíbrio na natureza que seguem ângulos e tudo e mais alguma coisa, mas, digamos assim, nesta imagem aqui, ela é uma coisa estática, não tem um significado oculto aqui, né? Isso somos nós que nos é colocado na cabeça interpretações das coisas, né? E significados. Quando nós olhamos de fora e conseguimos nos abstrair dos significados, nós olhamos para a coisa como ela é. Fernando Pessoa tem um poema sobre uma árvore assim, onde ele procura entender no poema o que é a árvore mesmo, retirando esse nome de árvore. A árvore é um nome, é uma coisa, um som que a gente associa àquele objeto ali. Né? Objeto que é vivo, né? A gente chama de objeto porque nós aqui estamos a tratar todos os elementos como objetos. Vamos chamar assim para entendimento simplificado. Então a árvore é um objeto ao qual nós estamos a dar um nome, um som. Né? E quando a pessoa diz árvore, cada um imagina de um jeito diferente. Porque cada um vê árvores diferentes conforme o lugar onde está. E então o que Fernando Pessoa nesse poema procura fazer é retirar essa nomenclatura, esses sons associados à árvore e conseguir contemplar ela na verdadeira natureza do que ela é. Sem estar-lhe a dar nomes, sem estar-lhe a dar significados, seja o que for. E isso é um exercício muito interessante. Eu li esse poema dele, eu não me lembro que idade é que tinha, mas eu não tinha 20 anos. E foi muito interessante, ainda hoje, tanto que eu estou falando aqui agora dele, né? Ainda hoje, de vez em quando eu me lembro disso aí, nós olharmos a coisa longe desses significados. Para nós conseguirmos ter então, o primeiro objeto tridimensional que pode ser tocado por nós, né, e é percebido em termos tridimensionais, é preciso haver então um quarto ponto. E neste quarto ponto então surge o tetraedro. Este quarto ponto, para quem possa não estar entendendo, este quarto ponto está com profundidade, está lá para trás. Né? Isto é um triângulo, de repente nós criamos uma pirâmide com uma base aqui triangular. Este é o tetraedro. Eu vou aqui escrever para que quem não conhece poder conhecer. Chama-se tetraedro. Vou botar mais alto, aqui maior, digo. Então, este aqui é a forma geométrica mais simples de todas. Não existe nenhuma forma geométrica mais simples do que esta. Este é o sólido mais simples que nós conseguimos perceber, criar nesta realidade. Se nós retirarmos um ponto destes, ele já desaparece desta realidade manipulável e passa para a realidade das sombras, que não são manipuláveis. Nós não conseguimos manipular a sombra. Nós temos que manipular um objeto de 3 dimensões, com comprimento, altura e largura, para poder a sombra mudar. Porque nós não temos o poder de chegar na sombra e manipular a sombra isoladamente. Né? Então, este aqui é o objeto mais simples que nós conseguimos construir, chegar, conceber, como sendo o tijolinho, como muitos chamam, do universo. É o tijolinho geométrico do universo, porque é o sólido platónico mais simples de todos. Nós vamos chegar lá, agora no final desta apresentação, para conhecer melhor o que são sólidos platónicos.
pelo menos dar uma pequena apresentação, né? E este aqui é um sólido platónico, o mais simples de todos os sólidos. Agora vamos ver para onde é que eu vou, porque eu tenho que também estar-me a lembrar para onde é que, exatamente para onde é que eu vou nesta apresentação. Vamos aqui ver o que é que aparece aqui de seguida. Sim, então eu posso tirar, vamos aqui ver, vamos virar este tetraedro ao contrário, e vocês já estão vendo o que é que dá, né? Espera aí, vamos aqui ver. Não, antes disso, antes disso, nós chegarmos ao entendimento que 4 pontos geram 3 dimensões. E isso é uma coisa que nós vimos aqui, para quem chegou agora, que um ponto, 0 dimensões, 2 pontos, 2 dimensões, 3 pontos, não, desculpem, olha, até hoje me troquei. 1 ponto, 0 dimensões, 2 pontos, 1 dimensão, 3 pontos, 2 dimensões, 4 pontos, 3 dimensões. As 3 dimensões, comprimento, altura e largura. E é aí que nós conseguimos, então, a perceber e manipular a matéria e objetos. Uma brincadeira que nós começamos a fazer com estes objetos, e agora nós vamos ver, primeiro nós vamos botar o tetraedro de pernas para o ar, para nós nos apercebermos, deixa eu ver aqui, para não dar um spoiler, isso. Aqui, o que nós estamos vendo é a estrela dos judeus, né? Ou estrela de Davi, ou estrela de Israel, que nós vamos a descobrir que não é uma estrela porque os judeus nunca tiveram nenhuma estrela representando eles. E a única estrela que é mencionada no Antigo Testamento, em todo aquele contexto, é a estrela de Moloque. Que é esta, que colocaram uma estátua de Moloque no Vaticano, vá-se lá saber porquê. Para quem não sabe quem é Moloque, Moloque era o deus da Babilónia, onde faziam sacrifícios humanos e de crianças e um bocado de coisas, né? Isso na Bíblia. E o Vaticano lembrou-se de colocar uma representação lá, que eles idealizam, que é a estátua de Moloque, no Vaticano. E colocaram no cinto da estátua este símbolo. Eu devia ter procurado, né? Porque eu não me lembrei na altura. Vamos aqui ver. Nós estamos a dar um estudo e é assim, nós vamos estudando, porque como eu disse na apresentação do estudo, eu apresentei 3 aulas, mas com certeza nós vamos ter muito mais do que isso. Então vamos aqui ver Vaticano. Pronto. Foi esta a estátua linda que colocaram no Vaticano. Não me perguntei porquê. Eu não faço a mínima ideia. Nem sequer fui procurar saber, porque, assim, não me interessou na altura e também não me está interessando agora. Mas, é no peito, eu pensava que era no cinto. Está aí, ó, figura linda, um cara simpático, que a gente fica com vontade de convidar o cara para ir tomar um café, né? E está aí, ó, com esse negócio aí, né? E aqui também está um negócio com 3, 6, 8, não, aqui já são 8. Mas pronto, está aí a estrela, não sei porque é que os judeus não se ofenderam com isto, porque isto é Moloque no Vaticano, né? O cara nem pés tem, ou seja, é um negócio assim meio, né? Pronto, então está aqui. Mas lá vem, isto por si só não tem esse significado, né? O Ellison está querendo falar. Oi, Ellison. Eu estou vendo aqui tua mensagem. Não. Sim, oi, Ellison. Pode falar aí. Fala, Daniel. Boa noite a todos. Eu não estou lembrado do nome da cidade, mas existe uma cidade, eu falo agora em Moloque, eu lembrei de uma outra live que fala do traçado arquitetônico em Paris, do que dá para ser feito criativamente com a simbologia da geometria sagrada. Aí existe uma cidade que tem o traçado arquitetônico inteiro de Moloque. Se eu conseguir lembrar antes do fim, eu falo aqui de novo, ou eu boto lá no grupo.
Legal, eu nunca ouvi falar dessa cidade, não. Então é isso. Nós temos aqui um símbolo que por si só ele não tem significado nenhum, é uma forma inanimada, e é o ser humano que depois lhe vai dar significados, conforme a sua observação da natureza, funcionalidades que pode ser lhe dar. Neste caso, este símbolo está sendo usado para identificar um povo, uma religião, um movimento político, porque também é político e militar. Então, mas isso é o significado. Aqui nós não temos significado. Isto é o resultado do cruzamento de dois tetraedros. E nós vamos olhar aqui algumas variantes dessa apresentação. Assim, aqui, fechar aqui. Deixa eu ver como é que eu vou aqui apagar o resto que está para baixo para nós deixarmos. O que nós observamos aqui é dois tetraedros, um entrando no outro, né? Ou seja, é a estrela de Davi, a estrela de judeus, vamos chamar assim, ou melhor, não, vamos chamar de estrela de 6 pontas, pronto, que é melhor, ou hexágono, hexagrama. Hexágono já é uma forma, já é um sólido, né? É um hexagrama. Então o que nós vemos, essencialmente aqui, é um tetraedro enfiado no outro. Desta forma, como está aqui representado, eu já falei nisso anteriormente, ele apresenta-se como uma forma destruidora, não é? Porque um tem que entrar dentro do outro, eles fundem-se um do outro. Existe aqui, nesta aproximação, como é feita esta geometria aqui, existe uma certa agressividade, né? Reparem, por exemplo, aqui, ó, fundiram-se, né? Teve que haver uma penetração de um no outro e se fundir para conseguir gerar um sólido desta maneira, assim, né? Vamos ver aqui, para onde é que vai. Quando nós... pronto, então nós temos o tetraedro, né, como sendo o tijolinho, né, onde é que nós temos aqui o outro, aqui eu já não me lembro onde era, não era aqui, aqui já é este, não, já não sei onde é que eu tinha o outro, mas tudo bem, está aqui este, pernas para lá também vale. Que não é pernas para lá vem, são conceitos, né? Porque aqui está de pernas para lá, só porque a ponta está para baixo. Mas pronto, é porque nós consideramos isso assim, né? A ponta para cima, para cima. Este é o tetraedro, é um tijolinho com o qual se constrói a base material desta realidade. Quando nós começamos a fazer algumas experiências a nível de 2 dimensões, como por exemplo, nós temos o triângulo. O que é que nós podemos fazer com o triângulo em termos de formar outras formas? Nós podemos colar um triângulo igual aqui e colar outro triângulo igual ali e outro ali e outro ali e outro ali. Então, de repente, nós criamos um hexágono, certo? Que é exatamente um hexagrama, aliás, que dá o hexágono, não é? Que é a estrela de 6 pontas. E nós, a partir de um triângulo, com 6 triângulos, criamos um hexagrama. Não é? Agora imaginem como isto, com uma forma de 2 dimensões, nós criamos uma forma geométrica de 2 dimensões também. Mas, e se nós utilizarmos o tetraedro e começarmos a colar os tijolinhos um ao outro? Vamos aqui apagar estes triângulos, porque é isso que nós vamos começar. Opa, que já estou vendo aqui, espera aí, aqui, isso. Então, esta imagem que nós estamos a ver aqui é um passo a passo de colar tijolinhos. Eu retirei estas imagens do projeto Quantum Gravity Research, que é um projeto que está a acontecer no CERN, lá na Suíça, no acelerador de partículas, só que ainda não saiu do papel. Os caras estão há anos fazendo estudos matemáticos ao redor deste tipo de princípios, tetraedros e vários tipos de dimensões, e ainda não chegaram a nenhum ponto que seja preciso usar o acelerador, seja para o que for, que eu não sei nem para que, né? Mas é muito interessante o que eles têm vindo a perceber a nível matemático, é qualquer coisa assim interessante, e muito interessante mesmo.
para mim, né? Então o que nós temos aqui é um tetraedro, aqui representado, do jeito que eles representaram. Não sei porque é que eles dividiram isto, que eles estão fazendo aqui uma coisa com os pontos, certo? Mas vamos olhar aqui, nós temos um tetraedro aqui, certo? Então o que eles fazem, eles juntam dois tetraedros. Reparem que eles estão juntando aresta com aresta, eles não estão juntando a face com face. Porquê que eles não estão a fazer isso? Porque eles já juntaram. Eu estive procurando uma imagem que pudesse ter os tetraedros colados face com face. Eu não encontrei nenhuma. Porquê? Porque o princípio matemático, quem está trabalhando com isto, são estes caras aqui, né? E eles já viram que se eles colarem face com face, a forma geométrica que eles vão encontrar tem imprecisões. Quando eles colocam o último tijolinho de todos, ficam buracos abertos, que supostamente não deveria acontecer. Porquê? Porque como nós vimos aqui atrás, isto tem exatamente 60 graus. E quando nós começamos a formar o tetraedro, os ângulos mantêm-se harmoniosos, matematicamente deveria tudo encaixar e dar 360 graus, bem encaixados, mas na prática, mesmo feito em computador, não funciona. Quando se coloca o último tijolinho, fica um espaço aberto. Como assim? Então começou-se a ver que quando se começa a transportar, porque nós vimos isto aqui, ó, nós vimos que isto aqui encaixa perfeitamente, ó. Em 2 dimensões, eles encaixam perfeitamente. Quando isto começa a ser feito em 3 dimensões, já não encaixa. Então, o que se observou é que quando um objeto sobe de dimensão, existem pequenos erros de encaixe, digamos assim. E quando se começa a fazer as contas de objetos de 3D, 3 dimensões para 4 dimensões, as lacunas ainda são maiores. Aí isso começou a gerar uma série de perguntas. Espera aí, como assim? Se os tijolinhos são geometricamente equilibrados, por que é que eles não criam tipo uma esfera? Não conseguem criar. E é isso que nós vamos ver aqui. Já pronto, né? Já eles com esse entendimento, né? Porque, como disse, eu não consegui encontrar a colagem de face com face dos tetraedros, e encontrei este onde eles estão colando aresta com aresta. Porque foi a melhor maneira que eles encontraram, reparem, de os encaixar para dar certo. O que é que eles estão fazendo? Ó? Eles estão colocando a ponta do tetraedro, vamos dizer assim, uma das pontas, todas em contacto umas com as outras. Ó. Se vocês olharem bem, tem um tetraedro aqui de pernas para o ar, com a ponta aqui, lá no meio. Este amarelo que está aqui é um que está, digamos assim, de costas para nós, com a bunda para nós, vamos falar assim. E tem a ponta lá na ponta do outro. E aqui embaixo também, todos estão com a ponta ali no meio. Ora, se isto tem medidas equilibradas de graus, por que é que sobram espaços? E é isso que se começa a observar. Eles aqui têm, pronto, aqui juntou aresta com aresta, 2. Aqui nós já vemos que deve ter para aí uns 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5. Né? Porque depois já começa a ser difícil encaixá-los. Não. Aqui ainda não. Pronto. Então, eles encaixaram eles bem aqui. Só que isto que está aqui é um buraco quadrado. Vocês acham que se enfiar aqui uns tetraedros aqui dentro deste buraco, este buraco tapa? Não tapa, não. e quando isto é feito deste jeito assim, existem as tais imprecisões. Então eles começam, aqui fica um pouquinho mais complicado a nível de desenho, porque eles começam a puxar as arestas para aqui, porque começam a mostrar algumas lacunas e tudo, e começam a procurar jeito. Reparem que eles todos, sempre em todos estes desenhos, eles estão encostados ali no centro. Né? E supostamente deveria-se conseguir fazer uma colagem tão bem feita que chegasse no final, né? Este aqui já é o último design de todos, não, este aqui é que é o último design, neste nível aqui, né?
onde deveria conseguir formar uma esfera, mas não se consegue formar a esfera. Ó, fica um buraco aqui no meio. E isso é muito interessante. Repara, são 5 pontas aqui, neste caso. Né? Então existe isto. Nós conseguirmos começar a inspirar, né? Que inspirações nós podemos obter daqui, né? Então, o objeto 2D, passando para 3D, cria algumas lacunas. E pegamos no tijolinho e procuramos encaixar e isto não encaixa perfeitamente. Como assim? Mas as medidas são precisas. Deveria dar um fechamento de 360 graus. Não dá. O que dá é mais algo semelhante aqui a isto. Né? Isto são várias formas que eles têm experimentado de encaixe. Neste caso aqui, eles, por isso é que esta imagem aqui, eles têm linhas aqui, estes pontos todos fora, porque eles começam a experimentar, ajeitar as peças para ver se conseguem encaixar ela para fechar num sólido e não conseguem fechar isto num sólido. Fica fechado em todos os lados. Não, fica aqui, ó, um buraquinho aqui. Aqui tem outro buraco aqui, ó. Eles não se consegue. Fica muito difícil. Aqui é uma imagem onde se mostra mais algumas experiências que demonstra como é que isso tem procurado ser feito. Né? Estes encaixes aqui. E isto pode parecer coisa de criança e é coisa de criança. É nós a brincar com a matemática, com geometria. Chega-se ao ponto, os caras chegaram ao ponto de fazer uma esfera deste tamanho todo, mas não conseguiram fechar. Eles não conseguem. Eles tentam e depois começam a transportar isto para outros patamares, de outras dimensões, que eu não vou entrar por aí. Como, por exemplo, existe um cubo. Da mesma maneira que, por exemplo, um quadrado é a sombra de um cubo é a sombra de um cubo de 4 dimensões. Certo? Então, por exemplo, através do movimento da sombra de 2 dimensões na parede, nós começamos a conhecer como é que é o verdadeiro formato do objeto. Podemos, observando bem como é que acontece o movimento, os ciclos, tudo de uma sombra, nós conseguimos até deduzir mais ou menos como é que é o objeto em 3D. É a mesma coisa. O objeto 3D é a sombra de um objeto 4D. Então, a gente mexendo muito no objeto em 3 dimensões, com comprimento, altura e largura, conseguimos adicionar uma outra dimensão. Não é coisa fácil. Até eu, assim, mesmo estudando matemática já há um bocado de tempo, não está sendo fácil para mim entender isso aí, não. É preciso ter pensamento bem abstrato mesmo. E eu disse, até eu, mas qualquer um, né? Porque... Então, o que nós vamos encontrar, vou aumentar aqui um pouquinho mais. Opa. Onde nós vamos ter é nos objetos, nos sólidos platónicos. Nós temos aqui o tetraedro, que estivemos aqui procurando conhecer um pouquinho desse encaixe desses tetraedros, com o cubo. O que é um sólido platónico? É pegar numa forma geométrica, onde todos os lados são iguais, de 2 dimensões, e começar a colar essa forma geométrica e conseguir fechar. Certo? Então, talvez eu devesse ter logo trazido essa informação lá mais atrás. Quando nós pegamos num triângulo, o triângulo tem os 3 lados iguais e nós começamos a colar triângulos uns aos outros, nós conseguimos fechar um sólido. Isso é um sólido platónico. O que se observou foi o seguinte. Quando nós pegamos no triângulo, conseguimos formar o tetraedro. Tem 4 lados iguais. Quando nós pegamos num quadrado, conseguimos fechar num cubo com 6 lados iguais. Novamente pegamos no tetraedro, no triângulo, aliás, conseguimos colar e temos aqui, em termos de triângulos, nós temos aqui 10 triângulos. Porquê? Um deste lado, este laranja, outro 2, os outros 2 daquele lado, que isto é uma pirâmide, né? E tem os da base.
à base, onde estas duas pirâmides estão coladas uma na outra, digamos assim, são dois triângulos. Não, minto, peço desculpa. No meio não tem nada. Esqueçam isso aí que eu estava dizendo da base. Ele não tem nada aqui no meio. É só estes triângulos de fora, que forma tipo um losango, né? Então são 8 triângulos. Ou seja, com um triângulo, com os lados todos iguais, nós já conseguimos formar 2 objetos sólidos, fechados, perfeitamente fechados. O tetraedro e o octaedro. Depois, nós temos com um pentágono, também dá para fazer. Pegando num pentágono e começando a colar os lados, eles encaixam perfeitamente. E isto nós temos a ver aqui, do outro lado também tem para encaixar. E fica quase uma bola, né? Tanto que as bolas de futebol são feitas com esta forma, né? Porque elas fecham perfeitamente. E novamente com o triângulo nós conseguimos fechar outro sólido. Abrindo aqui com 6 em cima, colados uns nos outros. 6 em baixo, colados uns nos outros. E aqui ao redor são mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Então nós temos aqui 24 triângulos aqui, para fechar um sólido. A partir daí, não se conseguiu até hoje encontrar mais nenhum sólido. Vocês podem pegar podem pegar nos triângulos, tentar colar triângulos com os lados todos iguais para ver se conseguem encontrar uma outra forma e inventem aí com 1000 triângulos colados uns nos outros. Tentem criar com hexágono, ou seja, com uma forma geométrica de 6 lados, procurar colar uma na outra, não dá certo, não se consegue fechar. Então, isto aqui tem uma coisa assim que, para mim, fica assim, uau, espera aí, isso é muito interessante, não é? Só existem 5 sólidos. Destes assim, tijolinhos, né? São tijolos, mas o tijolinho mesmo é este que está aqui, que é o mais simples de todos, o tetraedro. Que, por ser o mais simples, é o que logo chama mais a atenção. Mas depois os outros nós conseguimos também achar coisas bem interessantes, que é o que nós depois haveremos de ver mais adiante. Eu nem sei se eu tinha colocado, deixa-me olhar aqui no celular para não estar a abrir aqui no vídeo, que aqui hoje seria só onde é que está? Hoje seria só o estudo simples do início da geometria, né? Porque isto vai nos levar para outros lados. Deixa-me ver aqui, só confirmar como é que eu coloquei aqui os índices. Estou olhando no celular. Sim, está aqui. Então, hoje seria noções de geometria. Exato. Nós já fizemos outros estudos mais atrás, onde nós vimos o cubo. Nós podemos olhar aqui para fazer complemento, né? Olhar cross. Eu vou procurar em inglês, porque em inglês dá-me mais resultados. Cross cube, pronto, aqui, ó. Aqui está bom esta imagem. Nós vemos que um cubo aberto, não é esta. Aqui, nós vemos que um cubo aberto é uma cruz. Cada vez mais pequena, é? Nós já vimos isto em outros estudos, mas estamos a trazer tudo. Nós vemos também que o cubo é o centro de peregrinação do Islã. E quando nós olhamos os judeus, nós vemos que eles usam o cubo na testa. Então o que nós observamos é que o mesmo princípio geométrico, vou aqui abrir aqui as imagens para nós podermos ver uma de cada vez, vou andar aqui para trás.
O que nós vemos é que, olha que interessante, e tinha ali aquela imagem ali, esta aqui está interessante, que mostra um cubo dentro da estrela de 6 pontas. Não é por acaso, agora estou vendo aqui, não é por acaso que em Wall Street, não é por acaso que nós encontramos estes cubos nas cidades, principalmente e quase sempre associados a sistema mercadológico. Mas, vejam bem, o cubo é associado ao sistema mercadológico, está em Wall Street, é um bocado de lugares. O cubo está dentro dos símbolos das principais regiões do mundo, e eu tenho vindo a chamar por isso mesmo a atenção de que Hub, que é o nome que eles utilizam para definir centros, como por exemplo o cubo de inovação do BIS, eles chamam centro de inovação do BIS, mas Hub, ele é cubo também. E por isso é que eu tenho vindo a trazer essa tradução como cubo de inovação do BIS, porque não é uma tradução muito usual. Algumas pessoas que saibam melhor inglês e conheçam a versão original em inglês poderão olhar assim meio estranhas. Como assim? Ele está colocando cubo em Hub? Sim, Hub também significa cubo e ele revela muito mais logo do que está por trás disto tudo quando nós traduzimos essas coisas assim, né? E então podemos ver que judeus, cristãos, como é que eu vou chamar estes caras? Capitalistas, né? E os islâmicos também, através vou aqui abrir este aqui, que é para a gente ficar com isto aberto e registrado aqui em forma de imagem grande, para podermos ver. E tem o Islã com o cubo que fica em Meca, na Arábia Saudita. Por que que nós encontramos o cubo como base dos movimentos humanos que mais manipulam a percepção e o pensamento das pessoas? Não é? Porque o sistema capitalista, ele também é, como nós temos vindo a ver, uma forma de manipular e controlar o pensamento e a percepção da realidade. Porque, essencialmente, sistema financeiro são relações humanas. E nós já tivemos vendo isso profundamente, que as relações humanas têm-se vindo a transformar praticamente todas em relações financeiras, onde existem trocas de dinheiro, trocas de valores. As relações humanas que não envolviam dinheiro, que poderiam não envolver dinheiro, hoje são inconcebíveis sem dinheiro. Como, por exemplo, um casal de namorados jovens sair para simplesmente passear e conversar. Quantos casais realmente estarão fazendo isso? Jovens, não é? Sem dinheiro. Então nós vemos que as principais forças e movimentos humanos na Terra têm o cubo como símbolo principal. E essencialmente é isso, meus amigos. São 20 horas e 53 minutos. Esta é a primeira aula deste estudo símbolos e sinais. O nome mesmo, deixa-me olhar aqui, que eu estou pesquisando aqui no celular. O nome que dei, símbolos e sinais, história e atualidades à luz da consciência. É o mega curso do canal Daniel Simões, que começou hoje, terças e quintas-feiras, 20 horas. Então, se alguém quiser participar, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, trazer mais alguma informação para enriquecer aqui o nosso estudo, é só clicar no vosso nome e acenar para falar, por favor. Oi, Leonardo. Boa noite. É só clicar no micro, Leonardo, para falar. Tá, desculpa aí, pessoal. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Daniel. Uma coisa também que eu queria complementar, Daniel, é que, por exemplo, o chapéu dos formandos, né?
simboliza também um cubo, né? Tem o Aliança também, que simboliza Saturno, e no polo, em um dos polos de Saturno tem uma estrela, não é bem a estrela, tem uma figura lá, aquele de 6 lados, como é que chama? Hexágono. Isso, um hexágono, que é onde você, pelo hexágono, você consegue tirar também várias. Você consegue tirar o cubo também da mesma forma. É interessante demais isso aí. Para trazer essa lembrança, segundo as fotos que têm vindo a sair da NASA, como vocês podem ver agora, o polo de Saturno tem 6 pontas. Será real? Não será real? Não sei. São as imagens que têm vindo a sair do polo de Saturno. E isso traz logo um bocado de coisa que que nos vem logo à memória, né? Porque Saturno, se nós olharmos, vamos ver aqui, trazer aqui todas, vou abrir a imagem que é para nós podermos consultar todas. Saturno é o 6º planeta do Sistema Solar. Então, o hexágono que ele tem no polo tem 6 lados. Então aí já começa uma coisa assim, 6, 6. Aqui, abri aqui esta imagem. Elas não são muito grandes, eu tenho que fazer pesquisa aqui com imagem grande, porque eu estou fazendo pequena. Aí quando quero abrir, são todas pequenas. Então nós vemos aqui nesta, que dá para ver um pouquinho melhor, que vou abrir. Saturno é o 6º planeta. A ordem é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Essa é a ordem que nos tem apresentado, né? Que nos tem apresentado. Hoje, quem está ousando a fazer outro tipo de pesquisas, assim, um pouquinho diferentes sobre o modelo onde nós estamos, já pode colocar isto em questão, esta ordem que está aqui, né? Mas, pronto, dentro desse modelo que nos tem vindo a ser apresentado, o planeta Saturno está em 6º lugar. Grato, Leonardo, por trazer mais essa. Não sei se mais alguém está querendo participar. O Rafael. Oi, Rafael, boa noite. Só clicar no micro. Ei, Daniel, boa noite a todos aí. Enquanto você estava falando aí, eu me lembrei daquela figura geométrica que até apareceu nesses filmes aí da Marvel, o Tesseract. Aí eu achei interessante que apareceu uma progressão da construção dele, igualzinho você fez aí, né? Com 1 ponto, depois 2 pontos, 3 pontos, foi ligando, aí formou o cubo, aí depois foi juntando e criou essa figura. Aí aqui fala que ele pode ser aberto em 8 cubos no espaço 3D, e o cubo pode ser aberto em 6 quadrados no espaço 2D. E igual o hexágono é composto formado por 6 triângulos, né? Aí achei interessante aí trazer essa informação. Se você digitar Tesseract aí no Google, vai aparecer no Wikipedia aí bastante coisa. Eu estou abrindo já estou mostrando aqui. Isso é uma coisa interessante, a presença do cubo na Marvel. E nos filmes em geral, né? Nos filmes em geral. Que tem sido imensos cubos a aparecer por aí. Né? Aí nós podemos já olhar a mensagem subliminar que os caras vão colocando, fechando toda a gente dentro dos cubos de percepção, né? Tanto nos filmes da Marvel quanto no da DC. O da Marvel é o Tesseract, e o da DC Comics é o pessoal da Liga da Justiça, que é as caixas mãe. As caixas mãe é o cubo também. Todos eles. Há pouco tempo. Pode falar, Daniel.
Não, eu vi esse filme há poucos dias atrás, que eu ainda não tinha visto. Acho que foi a semana passada, e também em Cubo, né? Esses caras sabem de alguma coisa, tem muita coisa por trás aí, né? Pronto, já digitei aqui as caixas-mãe da DC, que faz parte da Liga da Justiça, né? E onde aparece estes três cubos, né? Que agora já estão à venda para quem quiser comprar. Ou seja, é uma coisa repetida, nós passamos a ver um padrão. Porquê sempre o cubo? Porquê, né? Já estamos a ver aqui o cubo na religião católica, que é a cruz aberta. Vemos nos judeus, usados pelos rabinos. Interessante que o cubo está onde fica o chakra do terceiro olho. E aí? Está ampliando ou está oprimindo? Eu não botaria uma coisa ali à frente, não. Eu não sei, não. Agora, eu acho que esse negócio aí pode estar bloqueando aí o negócio, né? Exatamente onde fica o chakra do terceiro olho, né? Aí nós temos o Islã. Interessante. Ainda bem que o Leonardo lembrou-se de Saturno. Vamos ver aqui. Meca, Islã. Islã. E vamos ver se aparece uma imagem que eu me lembrei agora. Aqui, ó. Aqui pode ser. Porque, como é que estas pessoas fazem este ritual? Os islâmicos, eles acreditam que têm que ir pelo menos uma vez na vida a Meca. Então, esta imagem que está aqui, que eu vou abrir, ela representa bem o que é isso para os islâmicos, não é? Aí está aqui uma multidão aqui de pessoas, né? O cubo está ali no meio. Opa! E aí ficou pequena a janela, grande. Aí deixa-me ajeitar aqui. Então nós vemos o cubo ali. Olha a multidão que está aqui, meu. Isto é uma coisa assim. Alguma vez eu ia para ali, meu irmão. Se acontece alguma coisa, imagina se a gente começar tudo a correr. Não, a minha é que não me pegavam ali, não. Mas o que eu quero mostrar é isto que está aqui, ó. Quando as pessoas se encontram, elas começam a formar uma roda, assim, e começam a movimentar-se. Quando elas começam a movimentar, aqui está uma imagem daquelas de longo tempo de abertura, né? Mas essencialmente, aqui, ó, esta aqui. Mas essencialmente é isso que acontece. As pessoas começam-se a movimentar ao redor do cubo. Isto é um movimento, as pessoas estão, é o que se chama um tempo longo de exposição da foto. E então fica este risco todo, mas são as pessoas se movimentando, né? E isso faz lembrar um pouco as tempestades que se vêem em Saturno. Deixa-me ver aqui. Saturno, Pole, como é que eu coloco? Tempestade, Storm. Vamos ver aqui. Se aparece aqui. Polar Storm. Aqui, ó. Nós podemos ver que existe um certo movimento aqui no meio. Ó. Isto aqui não é uma coisa estática. Né? Isto aqui é uma coisa que está em movimento. Aqui também, é uma coisa em movimento. Então, nós temos o hexágono, mas dentro do próprio hexágono estava em movimento. Isto é o que nos é transmitido pelas imagens das agências espaciais, né? A gente vai entrar nessa, porque é isso que eles estão querendo dizer. Então vamos lá ver onde é que está o padrão disso aí que eles estão dizendo, né? Então existe um movimento. É algo satúrnico, né? Todas as religiões que estão na Terra são satúrnicas. Lembrei-me agora vamos ver, Saturno
no Rockefeller Center. Isto aqui é Saturno representado no centro Rockefeller. E, espera aí, que não é aqui. Será que não é? Olha, este eu nem sequer conhecia. Eu nem sequer conhecia este aqui. Não era isto que eu estava procurando, não. Mas eu já vi ali em cima. Está ali em cima. Vamos abrir este aqui, porque eu não conheço. Ainda não tinha visto isto. Estamos a estudar todos. Isto é Saturno? Não, isto não é Saturno. Não sei não. Será que é? Não, não é não. Porque o Saturno, na representação deles mesmo, tem barbas. Mas será interessante verificar se é ou não Saturno. Rockefeller, Center State, New York, não me diz muito se... Atlas, sim, é Atlas, claro. Não é Saturno, não, é Atlas. Saturno é este que está aqui, ó. Que não é... Eu coloquei Centro Rockefeller, mas não sei exatamente se é o Centro Rockefeller. Vamos aqui abrir. Isso. Então, isto aqui é na entrada Rockefeller Center do Art Deco Marvel. Isto é uma entrada para uma sala de exposições do Centro Rockefeller. E isto é Saturno. Saturno é o tempo. Saturno é Cronos, que come os filhos. Saturno é o tempo. E é interessante que Saturno é um homem de barbas que mora lá em cima. É um homem de barbas brancas que mora lá em cima. Se nós olharmos para as mitologias e até para as mitologias cristãs, não é? Porque existem essas mitologias também cristãs que colocam Deus sentado num trono, um homem, um velho, barbas brancas, sentado num trono lá em cima. Né? É um tipo de simbolismo. Está-se dando uma significação a algo, toda uma personificação, uma ideia. Né? Mas é Cronos. Essencialmente é isso. É Cronos que come os seus filhos. O tempo come os seus filhos. Não passa despercebido que aqui Cronos aparenta ter na mão uns ponteiros de relógio, mas parece mais um compasso. Aqui diz assim, sabedoria e conhecimento shall be the stability of the times. Deverão ser a estabilidade dos tempos. Sabedoria e conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? O que é que eles chamam de sabedoria? Porque aparentemente existe uma glorificação de uma percepção negra, antivida, dessas simbologias. Basta ver o tipo de prédio onde isto está. Né? Esta estátua está num prédio feio. Não é por acaso que eu estou assistindo um vídeo, um pequeno documentário que se chama A Importância do Belo ou A Importância da Beleza. É muito bom esse vídeo. Está só em inglês, não tenho ele legendado, eu posso depois publicar no grupo, onde faz essa comparação aqui. Então, quando eles aqui falam de sabedoria e conhecimento, o que é que eles estão chamando de sabedoria? Porque este tipo de construções aqui, isto aqui não mostra sabedoria nenhuma, mostra uma brutalidade de pensamento simplista e unicamente virada para o utilitário. Esquecendo completamente a beleza, esquecendo a integração com o meio ambiente, as forças da natureza ao redor. E é daqui destes próprios edifícios, destas próprias organizações humanas, que nascem os termos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, né? Para cuidar do meio ambiente. Vamos criar ativos naturais, né? Que nós já tivemos vendo isso. Não vou agora mostrar, quem quiser, porque eu vou publicar este vídeo no YouTube, quem quiser ver, entre no blog do canal Daniel Simões e procure por ativos vivos. Então, o que nós vemos é isso aí, é uma ramificação disto que nós tivemos aqui a estudar, que este estudo simples que nós tivemos aqui a fazer, desde o ponto, que é
a percepção mais simples desta realidade tridimensional que nós podemos ter, que nem é ainda tridimensional quando nós vimos, até chegar aqui nos sólidos platónicos. É por aqui que nós vamos começar a entender e a perceber as duas linhas. Porque tanto a força positiva quanto a força não positiva não tem outra hipótese aqui na Terra a não ser usar esta geometria. Todas têm que passar pelo conhecimento dos sólidos platónicos. E a partir daqui, como é que vai construir a sua casa? Como é que vai organizar a sua sociedade, a sua família? Como é que vai organizar as estradas, distribuição de água, distribuição de energia, geração de comida? Tudo. Como é que vai fazer? Então existem as vias a partir daqui destas geometrias que são positivas, são vivas, e existem depois as outras vias que são anti-vida. E é isso que nós vamos ver daqui para a frente nos estudos. Eu estava olhando aqui os capítulos, né? Que eu criei 13 capítulos para nós podermos avançar no estudo do positivo e do não positivo. Na quinta-feira vamos ter um estudo da alquimia. Mais uma vez é uma ramificação do sistema de geometria, mas começa a trazer uma simbologia agregada que está diretamente ligada ao desenvolvimento espiritual, ao despertar da consciência. Então, não sei se mais alguém tem contribuição para fazer. Qualquer contribuição, qualquer não, mas uma boa contribuição só tem a acrescentar para todos nós. Se alguém tiver mais alguma coisa, alguma pergunta, algum comentário, alguma informação adicional que possa enriquecer, o Leonardo trouxe aí logo só uma pequena lembrança, abriu logo um leque todo para a gente trazer mais um monte de informação, né? Então, meus amigos... Daniel. Alguém quer falar? Oi, Leonardo. A figura que você colocou aí dos Rockefeller Center aí, você pode observar que na mão dele tá 3 dedos juntos. Não sei se você reparou isso. 3 na mão, 3 na outra, 33. Então isso eu vejo muito nessas, principalmente figuras sacras. Ou significa, ou tá com o número 3, dos 3 dedos próximos aqui, entendeu? Ou se não formando um M. É engraçado isso, né? Nossa, eu não tinha reparado nisso, não. Pode ser um M, né? Porque também um M. Porque agora eu não me lembro exatamente como é o nome, mas um nome para um dos expoentes destas classificações hierárquicas cabalísticas é o Metatron, ou como é que se chama? Se alguém se lembrar aí como é que se chama? Cubo de Metatron. Como é? Cubo de Metatron. É Metatron? Isso. É exato, pronto. É o Metatron. Então, será que esse M tem a ver com isso? Isso foi bem reparado, isso aí, né? Interessante. Porque nós vemos, né? E vemos sempre, em imagens sacras, como você falou, existe sempre as mãos fazendo sinais, né? Existe sempre isso. Não sei se foi Confúcio mesmo que falou, né? Que o mundo é mais regido por símbolos e sinais do que por palavras, hein? Então faz todo sentido isso. Uma letra é um símbolo. Um número é um símbolo. O que nós aprendemos na escola foi a interpretar os símbolos, entender o significado deles, que lhe é dado a eles. Lá vem, o símbolo e o sinal têm o símbolo têm o significado que nós lhe damos, né? E a utilidade que nós lhe damos. Se colocarem um caractere chineses para nós não conseguimos dar uma utilidade àquilo, porque nós não entendemos o símbolo, né? E agora, de repente, vem-me à memória as 5 chaves para a interpretação dos símbolos que Fernando Pessoa traz no livro Mensagem.
Eu vou colocar lá no grupo, não vou mostrar agora, posso até depois mostrar na próxima quinta-feira, porque é uma boa entrada para a alquimia, começar com essas 5 chaves da interpretação dos símbolos, que nos mostra realmente que existe uma limitação gigantesca por parte do sistema e ensinar às crianças e aos jovens a interpretação de símbolos que não sejam numéricos e alfabéticos. Não é? Nós não conseguimos interpretar os símbolos estatais, governamentais, institucionais. Nós não sabemos. A maior parte das pessoas, alguns já sabem, né? Interpretar mais ou menos, ou uns mais, outros menos. Mas a maior parte das pessoas não sabe. Olha para uma bandeira, para ela aquilo ali, ela não consegue, não tem leitura. É como nós olharmos para caracteres, a escrita cuneiforme suméria. Né? Nós olhamos para a escrita suméria e nós olhamos para aquilo que não nos diz nada. É a mesma coisa, que uma pessoa olha para uma bandeira, não me diz nada. Para ela diz ali, isto aqui é o México, aquilo ali é a Itália, aquilo ali é a França. É o que ela diz. Ela olha um símbolo da universidade, ela não vê o que é que está lá desenhado. Ela vê que aquilo é a universidade, pronto. Ela não vai tomar atenção. Espera aí, que desenho é este que está aqui representando a universidade onde eu ando? Porquê que desenharam isso? O que é que significa cada uma destas coisas? Isso é o que nós vamos ver depois no terceiro estudo, que será, se Deus quiser, na próxima terça-feira, que será símbolos estatais, religiosos e corporativos e usurpação simbológica por parte da maçonaria, que é um tema que também o professor L'Oréal Rocha tem trazido. Aliás, foi ele que me chamou a atenção para isso, né? Essa usurpação simbológica por parte da maçonaria, e aí ele possibilitou que eu desse um salto na interpretação da história quando comecei, espera aí, verdade, isto aqui, né? Começámos a ligar alguns pontos. E é isso, meus amigos. Então, eu neste momento vou dar por finalizado este primeiro estudo, encontro. Espero que seja bom para todos. Eu vou ler aqui para deixar registrado, porque há pessoas que não estão no grupo Telegram e isto vai ser postado no YouTube. Os 13 estudos que nós planejamos já, que vão ser 13 dias, né? Cerca de 7 semanas. Não é brincadeira, 7 semanas são o quê? É um mês e meio, né? Talvez mais. Facilmente vão surgir outras linhas de estudo aqui no meio, quando nós estivermos a desenvolver, e isto com certeza vai ter mais do que 13 dias, né? Então, primeira aula, noções de geometria, que é o que nós estamos aqui a fazer. Olha aí, de geometria, já chegámos aqui no centro de Rockefeller com Saturno e religiões e um bocado mais coisas, né? E é para não complicar muito, é só para nós depois podermos entrar na alquimia e a partir dali entrar na alquimia na segunda aula e na terceira aula, símbolos estatais, religiosos e corporativos e a usurpação simbológica por parte da maçonaria. Aula número 4 será 5 de outubro de 1911, comemoração do primeiro aniversário da instauração da República em Portugal. É super importante esta aula, porque ela vai nos mostrar muita simbologia maçom nesta comemoração da República em Portugal. Este estudo eu já trouxe em vídeos passados, mas será muito interessante, como eu disse, mergulhar novamente para ver o que é que nós podemos entender mais sobre isto. Aula 5 será o início do sionismo político, anos 80 e 90 do século XIX e as campanhas sionistas para a criação do Estado de Israel. Aula número 6, 1910, 11, 12, 13 e 14, um segmento cronológico de eventos-chave que originam a Primeira Guerra Mundial. Aula número 7, Convenção de Paz de Paris, 1919, isto vai dar pano para mangas, aqui talvez se ramifique em várias aulas. 8, Convenção de Haia, 1930, criação do BIS e o período entre as grandes guerras. 9, mergulho no BIS. Com certeza esta aqui vai dar pelo menos mais umas 2 aulas. Só o mergulho no BIS vai dar umas 3 aulas. 10, Segunda Guerra Mundial, Ouro Nazi no BIS, Reichsbank e JP Morgan. 11,
Conferência de Bretton Woods em 1945, novas fronteiras, novo paradigma financeiro, Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. 12, os anos 70 e 80. 13, a transição do milénio, o 11 de setembro do World Trade Center, ataque às Torres Gêmeas e o início do grande despertar. Este 13 aqui ficou muito vago para mim, né? Porque dos anos 70 e 80 salta-se para o 11 de setembro, falta ali os anos 90 e falta examinar ali uma série de coisas. Os anos 70 e 80 também quase certeza que vai se ramificar para outras aulas. Vamos ter que estudar, por exemplo, o petróleo do Irã, né? Porque o Irã era quem determinava o preço do petróleo aqui no planeta. Como é que deixou de ser? Né? Como é que deixou de ser? Nós vamos ver algumas coisas interessantes nesse sentido. E é isso. Então, espero que sintam benefícios, que possa ser bom para todos estes encontros e desejando muita luz para todos, bebam água, muita saúde para todos nós.